Boa noite, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Uma boa terça-feira. Aqui em Vila Velha com sol, né? Dia de ontem estava carrancudo, fechado, chuvoso. E hoje não, hoje já a chuva se foi, o mar não trouxe mais água e o sol apareceu. E é com essa alegria de que o sol apareceu que nós damos boa noite a todos vocês, desejando a todos um bom momento de estudos e reflexão nesta terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Sejam todos bem-vindos e nós iniciamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, o calendário nos avisa que é dia de fazer doações para a Liz. Né? A Liz está concluindo o tratamento de câncer dela nos Estados Unidos e nós estamos, assim, dando aquele apoio para ela, para sua mãe Bruna, seu pai Vitor, né? Que estão reunindo os recursos para poder concluir o tratamento nos Estados Unidos. Então, se você puder doar para a Liz, para a viagem da Liz, nós estamos participando dessa vaquinha. Anota aí o Pix 123 768 297 55, né? Vai cair na conta da Bruna Uli, que é a mãe da Liz, né? É a mãe da Liz, e no Banco do Brasil, tá? Então, hoje é dia de doar para nós podermos ajudar essa mocinha a ter um sorriso muito bonito, tá bom? No dia 9 de junho, nós vamos fazer uma live em favor da Liz, Liz Internacional. Hashtag Liz Internacional. Então, no dia 9 de junho, anota aí, ó, às 20 horas, teremos uma live com louvor com a banda Abdala, nesse mesmo canal aqui, né? No Facebook da Paróquia Vida Nova, nós estaremos transmitindo essa live e também queremos transmitir isso pelo YouTube, né? Então, no YouTube, nós vamos estar transmitindo essa live da Lisa aí. Tá? Se alguém vê uma barata voando aqui no meu escritório, ela acabou de chegar, tá bom? Estão dedetizando aí a rua aí a bichinha resolveu fugir aqui para o meu escritório. Eu não tenho pavor dela, não, mas se você tiver apavorado, né? Eu vou ter que matar ela para eu poder continuar em paz aqui, né? Vamos ver se eu acho ela aqui. Aê! Já deu um jeito nela aí. Muito bem, continuamos aqui com essa barata assustadora. Hoje, dia 27 de maio, é Dia Nacional da Mata Atlântica, né? Foi num dia 27 de maio que o padre Anchieta escreveu uma carta, né, chamada Carta de São Vicente, descrevendo a beleza da natureza, né, dessa Mata Atlântica. Né? Então, foi escolhida essa data para lembrarmos da biodiversidade da Mata Atlântica, né, da beleza que é essa encosta de mar aí, de montanha na beira do mar que a gente vê aqui no Brasil. Também hoje é dia do profissional liberal, né? É dia desta turma que trabalha sem carteira assinada e vai só no suor da testa, né? Também é dia do serviço de saúde e também é dia do engenheiro de custos, né? Então, nós temos essas datas especiais aí no dia 27 de maio. Também nós estamos numa semana festiva na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estamos celebrando, né, os 100 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Uma das instituições dedicadas a jovens mais antigas, né, existentes no Brasil. Então, nós estaremos aí acompanhando as celebrações. No sábado, dia 31 de maio, às 16 horas, um culto será transmitido a partir de Barueri, São Paulo,
né, pela internet, e nós convidamos você a prestigiar esse evento, participar dessa celebração dos 100 anos da GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Na nossa coluna Imitai a Fé que Tiveram, que eu gosto sempre de olhar esse lado da história da igreja, eu acho que a gente precisa observar este Hebreus 13, 7. Hoje está sendo lembrado o Santo Agostinho de Cantuária. Era um bispo católico que foi enviado por Gregório Magno para fazer missão nas Ilhas Britânicas no ano de 597. Havia uma missão lá, mas os saxões entraram nas Ilhas Britânicas e fizeram uma lenha lá nas Ilhas Britânicas. O Papa Gregório Magno deu um tempo para a situação, daí enviou o Agostinho, que não é o Santo Agostinho, é um outro Agostinho, para que ele fosse até lá e retomasse o processo de evangelização das Ilhas Britânicas. E o Santo Agostinho pegou e foi. O Agostinho foi, acompanhado de outros vários monges e padres, e aí recuperaram o trabalho da missão e fizeram um excelente trabalho lá na região das Ilhas Britânicas, e até que o Agostinho ganhou o nome de Agostinho de Cantuária, é um título lá da região da Inglaterra. Também a igreja cristã lembra de outros mártires, pessoas que serviram a Deus, e olha só quanta gente é lembrada hoje no calendário da igreja. São Júlio, um mártir na região da Bulgária, no ano de 302, veja só, já em 302 ele foi martirizado no que é hoje a Bulgária. São Restituto, um mártir, um cristão, que morreu no século IV, ali pelo ano 300 e pouco, também perto de Roma. Um outro que nós lembramos, a igreja lembra, é o Eutrópio, um bispo em Orange, na França. Todos eles martirizados, todos eles mortos. Ano de 475. São Bruno, no ano de 1045. Gausberto, no ano de 1079. Em 1590 foram 4: Edmundo Duque, Ricardo Hill, João Roque e Ricardo Holiday, pela mão do Henrique VIII. O Henrique VIII tinha rompido com o Papa e ele começou a perseguir a Igreja Católica na Inglaterra. Sabe daquela história da Ana Bolena, Maria Bolena, o Henrique VIII queria casar de novo e tal, o Papa não deixou, ele pegou e botou o Papa para fora. E aí andou perseguindo alguns líderes religiosos da Igreja naquele tempo. Registramos em 1839 a morte de Bárbara Kim, uma viúva, e a Bárbara Yi, na Coreia. Elas estavam pregando o evangelho e os coreanos não gostaram. Em Uganda morreram 2 ao mesmo tempo. O Atanásio Bazekuketa, 1886, e o Gonzaga Gonza, em 1886, também mortos por causa da pregação do evangelho em colônias lá dedicadas a outros deuses. Então aqui nós temos este arsenal, de evangelistas que Deus trouxe para a sua igreja. Muito bem, como eu havia anunciado, hoje nós falaremos sobre o Evangelho de João. Vamos passar os olhos aqui nesses poucos 15, 20 minutos sobre essa obra de arte que é o Evangelho de João, e traz esse título: Ele habitou entre nós. Convido você para orarmos.
Amado e eterno Deus, graças te damos pela oportunidade e a liberdade de poder ler as Escrituras, receber o Santo Evangelho e nos alegrar com esta santa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor nos ajude a visualizar bem o todo da mensagem de João e vermos que riqueza foi aquela contida na obra dele. Que este Evangelho de João nos anime, nos alegre, nos enriqueça, nos entusiasme, para a gente poder viver o Evangelho com muita alegria. Amém. Deixa eu só mexer aqui um negócio. Isso. Muito bem. Então, nós não podemos ler o Evangelho de João inteiro, mas vamos ler uma partezinha dele aqui, né? Que é o início desse Evangelho, que abre e dá o tom de todo o Evangelho. Palavra da vida. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus, ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então, esse aí, o Santo Evangelho que inspira todos nós nesta noite para a nossa reflexão. Mas antes eu queria saudar aqueles que nos acompanham aqui nesta noite. A Edelmara de Paula chegou cedo. Linda festa lá no Mato Branco esse fim de semana, hein? O pessoal serrou uma madeira com força lá. Muito bonita a festa. O tratoraço também. O pessoal todo abençoado lá. Boa noite também para a dona Isilda, nossa companheira de sempre aqui nos trabalhos da igreja. Eu quero cumprimentar a Suelen Scheidt, lá de Imbituva, no Paraná, pertinho lá da Edelmara. A Edelmara mora no Mato Branco, a Suelen mora aí em Imbituva. Seja bem-vinda, Suelen. Também eu cumprimento o meu presidente, seu Leonor Tetzlaff, o Carlos Plummer, que é um dos maiores apoiadores dos trabalhos da igreja na internet, isso é muito importante. Também nós queremos cumprimentar aqui a Ivone, nossa parceira de trabalho lá na Congregação Luz de Itapuã, José Arnaldo Marques, lá da Congregação de Araçás. Boa noite a todos, pastor e demais irmãos, que Deus nos abençoe sempre. Boa noite. Também está conosco o seu Alcides Klippel. Ele nos diz: boa noite, pastor, estou assistindo o culto, que seja uma bênção para todos nós em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Seu Alcides Klippel, que até 3 meses atrás ele estava sempre acompanhado da sua esposa Terezinha, mas o Papai do Céu decidiu levá-la antes para o céu. Ele é lá de São Gabriel da Palha, lugar que tem uma igreja luterana muito forte. Também quero cumprimentar meu querido Maurício,
que está usando a página da esposa Concília, lá de Curitiba. Boa noite, Maurício. Um abraço a você, a esposa, as filhas que estão estudando música. Boa noite para o nosso amigo Orlando Saik, sempre presente. Boa noite, meu parceiro. Outro parceiro aqui, ó, gente boa, o Alvin Flashman. Boa noite, meu irmão, boa noite. Também o Sérgio, deve estar lá com um olho no celular e outro no trabalho. Boa noite, ouvindo no trabalho. E aí, já melhorou da gripe? Estava derrubado aí pela gripe esses dias aí, né? Já deve ter melhorado. Boa noite, Elma. Bem-vinda, Elma. Boa noite, Anair. Seja bem-vinda. E esse povo lá do Paraná, presente aqui, ó, Franciele Corobella, de Guamiranga, que é perto de Imbituva, que é perto de Mato Branco. Também eu quero cumprimentar nosso amigo Láudio Kiefer. Boa noite, Láudio. Boa noite para você. Boa noite para Vete. A Vete já está aqui também, está aqui do ladinho, aqui, ó, nos dá uma boa noite. Boa noite para a Exilda Ferdinando, lá de Guamiranga, no Paraná. Seja bem-vinda, Exilda, vocês que apoiam sempre esses programas. Boa noite, dona Joana, lá do Jardim do Vale. E também o Alvin nos diz boa noite a todos. Muito bem, meus irmãos. Assim nós estamos de mãos dadas, unidos nesta obra. É importante sempre quando a gente puder curtir, comentar e compartilhar, porque aí o algoritmo entende que esse é um programa prestigiado. Aí quanto mais a gente prestigia, mais o algoritmo nos dá uma mãozinha aí de empurrar o programa para frente. Então, se você puder fazer um desses 3 Cs, já ajuda bastante o programa ir um pouco mais longe, né? Então, muito obrigado pelo apoio que vocês dão a esse trabalho de evangelização, né? Que é o trabalho que a gente quer fazer aqui neste lugar. Muito bem. Entrando no nosso estudo de hoje à noite, lembro que nos últimos 7 cultos, talvez os irmãos devem ter percebido que as leituras do evangelho dos cultos sempre foram o evangelho de João. Ele foi a fonte principal de evangelhos para os cultos, desde um pouquinho antes da Páscoa até esse fim de semana. Acho que no próximo fim de semana também João estará presente. E o evangelho de João, ele não é, junto com Mateus, Marcos e Lucas, um evangelho sinótico. Mateus, Marcos, Lucas parece que tem um roteiro muito parecido. Eles seguem de uma mesma fonte, tem uma mesma rota. Aí quando você abre João, você vai perceber que João ele é independente. João sai fora. Ele vai, de um modo diferente, relatar sobre a vida e o ministério de Jesus. E isso é nítido, isso é perceptível, isso está ali na cara para qualquer pessoa ver. Ele não é um evangelho sinótico. Mateus, Marcos e Lucas são. O João, independente que é, vai escrever o seu evangelho e vai trazer este evangelho numa linguagem, inclusive, diferente. A gente vai perceber que o João ele tem um público com uma cultura, um grau de cultura muito elevado. Não sei se vocês percebem, ele é um evangelho um pouco mais difícil de entender, um pouco mais difícil de ler. Ele tem uma linguagem mais rebuscada, é uma linguagem mais filosofal, mais filosófica, né? Parece que aqueles para quem João escreveu era um pessoalzinho mais estudado dentro da comunidade grega. E por isso o João ele é diferenciado. O João ele escreveu seu evangelho lá pelo ano 90 da nossa era, né? Ele foi o último evangelho a ser escrito, perto já da morte do evangelista João, né? E ele, então, tem essa terminologia, esse linguajar bastante filosófico, né? Não sei se vocês já perceberam que logo quando começa o evangelho, no início era o Logos era Deus, o Logos estava com Deus, aí você começa a dizer, está filosofando demais para o meu gosto, né?
mas parece que ele estava realmente direcionando isso para um grupo mais culturalmente grego. E também outro detalhe que a gente nota quando lê o Evangelho de João é que ele traz mais discurso. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas mostram Jesus se movimentando mais, já no Evangelho de João, ele traz mais debates, né, discursos mais arrazoados, longos, numa linguagem quase que repetitiva, né? Típico de filósofo. Coisa que filósofo mais gosta é o debate, é o conversa, é o vai, leva, traz e volta, e pega de novo e leva um pouco mais adiante. E assim o João vai satisfazendo um certo tipo de leitor. E isso está muito claro no Evangelho de João, quando a gente começa a ler este Evangelho, né? E aí a gente tem a curiosidade de como é que João montou esse Evangelho. E é sobre isso que eu queria falar aqui hoje à noite, para dar a vocês um gostinho desse maravilhoso livro, né? Como é que João estruturou ele, né? Vocês sabem que qualquer escritor, ele geralmente no início ele diz: olha, eu quero falar sobre isso, né? E aí depois, quando termina, ele diz: olha, essas coisas que eu escrevi foram para isso. E é muito visível isso no Evangelho de João. Vocês sabem que lá no final João diz assim: essas coisas foram registradas para que creiais que Cristo é o Filho de Deus. Filho de Deus é um título muito interessante para os gregos. Os gregos tinham muita similaridade com esse tema. Ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é alguém que traz em si a divindade. Ele é Deus encarnado, Deus presente na terra. E o João, ele disse: olha, eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é Filho de Deus. Filho de Deus geralmente era um título dado para um imperador, para um grande rei, né? E aí Jesus está conversando com esses seus interlocutores e ele está dizendo: olha, o meu Cristo, ele é o Filho de Deus. E aí João puxa Jesus para a prateleira de cima e coloca ele no mesmo patamar do imperador romano. E ele diz isso para os seus leitores, que provavelmente eram filósofos ou pessoas assim muito cultas e muito influentes dentro da comunidade ali para onde foi mandado este livro. Muito bem. E qual era a ideia inicial de João? O que ele queria no seu início ao registrar todas essas coisas? Quando a gente começa a ler o primeiro capítulo de João, capítulo 1, a gente vai perceber o que é que João tem em mente. Ele vai repetir 2 vezes em 14 versículos uma frase muito curiosa, que é essa frase que está aí na tela que eu coloquei. Primeiro, ele vai dizer no versículo 11 o seguinte, deixa eu só abrir aqui. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país. Então, João diz: olha, a palavra estava no início, estava com Deus e era Deus. E aí ele chega no versículo 11 e diz: aquele que é a palavra, e a referência aqui é o próprio Cristo, é o Verbo, né? Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país. E aí ele repete isso no versículo 14, quando ele vai dizer assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, ou cheia de graça e verdade. Mais uma vez ele enfatiza essa questão do verbo que se tornou carne e habitou entre nós, ou tabernaculou entre nós, como é o versículo 14.
E aí o João ele está mexendo num assunto muito importante para os gregos, que eles tinham esse conhecimento de que os deuses eles só ficavam lá. Aí João chega e diz: olha, o meu Deus veio para cá. E parece que João ele tem esse propósito quando ele escreve o seu evangelho, de marcar a diferença entre o Deus dele e o Deus dos gregos. E ele escreve para pessoas de cultura grega, mostrando que o Deus dele veio à Terra. E ele habitou entre nós. E quando a gente vai lendo o Evangelho de João, o que a gente mais vai notar é João dizendo: ó, olha ele aqui, ó, olha ele aqui, ó, olha ele aqui, ó, olha ele aqui. E isso eu queria apontar para vocês, a título quase que de curiosidade, para vocês irem ampliando os conhecimentos que vocês já têm sobre o Evangelho de João e pegarem essa curiosidade que eu queria trazer para vocês aqui hoje à noite. Quando João diz: olha, eu estou escrevendo esse Evangelho para desenhar para vocês e mostrar para vocês que o meu Deus, ele se fez carne e ele habitou entre nós, ele veio morar entre nós, ele se tornou como um de nós e ele se solidarizou com nós. Então vejam só a curiosidade que vai começar a aparecer na sua tela a respeito da descrição que João faz de nosso Senhor Jesus presente aqui na nossa sociedade. Então ele diz assim: olha, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus trouxe duas coisas junto consigo: a verdade, o ensino, a orientação, a palavra de verdade. E Jesus trouxe também graça, concessões, doações, benesses, bondades, generosidades. Então esse Cristo, ele trouxe duas coisas que o ser humano mais deseja na vida: é a verdade e o auxílio divino. E isso Jesus trouxe. E ele trouxe isso, a gente vê no capítulo 1, ele trouxe primeiramente, ele habitou primeiramente entre os galileus, na Galileia dos gentios. A gente percebe que o evangelho começou, apareceu João Batista e logo estava Jesus chegando na Galileia. Então, esse Jesus, ele vai buscar os desprezados, aqueles que estavam jogados longe da graça de Deus, os galileus dos gentios na Galileia. Aí no capítulo 2, esse Jesus ele vai a um casamento. Ele se envolve com a vida comum dos seus. Ele vai participar de uma festa de casamento e ele vai ajudar aquela festa a ser a festa mais linda do mundo. E quando acaba o vinho, ele manda vinho da melhor qualidade. Vamos lá, vamos celebrar. Eu quero que vocês sejam alegres, eu quero que vocês vivam a vida em plenitude, e Jesus habita primeiramente entre esses que estão vivendo a maior instituição que Deus criou, que foi o casamento. Saindo disso, Jesus agora vai fazer-se presente na vida religiosa, ele vai ao templo, ele purifica o templo, ele quer que a casa do Senhor seja uma casa de oração, e lá no templo ele ajeita a coisa para dar o tom da verdadeira vida religiosa. Então Jesus ele agora está presente lá no templo. E João mostra essa dinâmica toda. Ele estava entre os galileus, aí depois ele foi numa festa de casamento, e agora ele já está no templo. Ele faz sentir a sua presença nos diversos setores e partes da vida da comunidade de Israel. Então ele agora ele está no templo dizendo: olha, a casa do meu pai não é um local de negócios, é um local de oração. E aí João descreve Jesus marcando presença e habitando aquele espaço ali. Ele se mete naquele lugar.
A gente vai olhar um pouquinho mais para frente e a gente vai pensar Jesus encontrando com Nicodemos, né? Aí Jesus agora vai se encontrar com os pensadores da fé, os formadores de opinião, aqueles que são responsáveis pela instrução da fé religiosa do povo. E João descreve Jesus se encontrando com Nicodemos, ele habitando o espaço intelectual, ele habitando o espaço teológico, ele habitando o espaço dos mestres e ensinadores. Então é curioso como João ele escolhe os eventos e vai colocando um após o outro para mostrar que o Cristo ele veio, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E Jesus parece que não quer esquecer ninguém, porque já na sequência ele vai se encontrar com a mulher samaritana, ele vai para a terra dos samaritanos, uma gente odiada pelos judeus, né? Uma gente que era rejeitada pelos judeus, e Jesus faz questão, e João faz questão também, de registrar que ele teve um encontro com a mulher samaritana, e ele abençoou a ela, ele mostrou-se generoso para com o povo samaritano, e ele nunca deixou de passar na terra dos samaritanos, ele nunca fez a volta, ele nunca contornou, mas atravessou e passou no meio dos samaritanos e conversou com ele, dizendo: olha, eu sou o Messias, eu sou de vocês também. Eu vim para vocês e eu quero morar, habitar entre vocês. O João continua seu evangelho, agora no capítulo 5, né? Ele vai encontrar-se com os doentes, né? Nós temos no capítulo 5 a história do evangelho deste fim de semana em algumas igrejas, quando Jesus cura aquele homem que estava há 38 anos esperando pela sua cura, e ali ele estava no tanque de Betesda, né? Então Jesus ele se aproxima daqueles que estavam iludidos pela superstição, pela religiosidade, estavam muito doentes, esperando que Deus fizesse alguma coisa por eles, né? E Jesus vai e mostra-se solidário com os doentes e oferece a eles sua ajuda e o seu socorro. Nós temos também no capítulo 6, quando Jesus se mostra solidário com a situação, né, socioeconômica das pessoas, quando ele diz ao discípulo: deem vocês de comer a eles, né? Jesus, nessa hora, ele está multiplicando os pães, né? E ele diz: quando uma pessoa está numa situação difícil, nós não somos daqueles que mandam as pessoas embora. A gente habita com eles no meio da crise, a gente se coloca ao lado deles para eles poderem ser amparados, e a gente ajuda essas pessoas a resolver da melhor forma possível seus problemas. Então Jesus, ele não diz: o problema de comida é de vocês agora, vocês vão aí, se vira aí, cata alguma coisa para comer. Não, deem vocês de comer. Quer dizer, Jesus ele habita e se compromete com as pessoas que estão numa situação de dificuldade e se solidariza com elas, né? A gente vai seguindo no Evangelho, e no capítulo 7, vocês vão perceber que vem a família de Jesus, né? Ele vem a família de Jesus, e eles tinham ouvido que ele estava fazendo milagres, né? E eles aí começam a achar que Jesus ele está né? Meio fanatizado, né? Mas mesmo assim Jesus ele senta e conversa, e ele explica, e ele convive com as pessoas que têm dúvida, as pessoas que não acreditam nele, as pessoas que têm alguma restrição quanto a ele, e ele pacientemente ele vai, explica, ele vai, conversa, ele não foge, ele habita entre os que estão duvidando dele. Seguindo no Evangelho, no capítulo 8, 9 e 10, a gente vai perceber que Jesus ele habitou tribunais tiranos a favor dos fracos. No capítulo 8, nós temos
a mulher que foi quase apedrejada e morta, e Jesus entrou para defendê-la. Depois nós temos Jesus defendendo o cego de nascença, que foi, né, foi pressionado pelo Sinédrio, e deixaram a família dele numa situação difícil, especialmente porque ele deu depoimento a favor de Jesus. E Jesus enfrentou os fariseus e os escribas e abriu contra ele todo o capítulo 10, quando ele dizia: olha, eu sou o bom pastor, e vocês deviam ser o bom pastor. Eu vim para cuidar das ovelhas, eu vim para dar minha vida por elas. Eu estou aqui para proteger, amparar e salvar as ovelhas. Então, nos capítulos 8 a 10, Jesus ele confronta os tribunais tiranos, né, aqueles que cometem injustiça contra as pessoas, e se coloca ao lado, né, tanto da mulher, quanto do cego, quanto das ovelhas da casa de Israel. E aí a gente continua viajando e chega no capítulo 11, que traz o relato da morte do amigo Lázaro, né? E ele então esteve junto dos que sofriam com a morte, né? Quando chegou a hora da morte de alguém, ele se colocou lá. Ele foi lá, esteve junto com a família. E ali então ele faz a ressurreição de Lázaro, dando a todos a mensagem de: olha, eu vim aqui me colocar junto com vocês para vencer com vocês a morte, né? Eu vim habitar neste vale de morte para, junto com vocês, a gente vencer a morte. E disso é o que Jesus fala nesse capítulo 11. E aí vem o período do capítulo 12 até o 19, que João dedica mais tempo, quando Jesus ele entra em Jerusalém, e aí ocorre toda aquela Semana Santa, quando Jesus ele está indo para o Calvário. Ele está habitando o lugar dos pecadores, ou seja, no lugar onde os pecadores deveriam estar para serem condenados à morte pelo pecado contra Deus. Jesus entra como substituto. Jesus entra nesse espaço de condenação e morte no lugar dos discípulos. Ele habita o lugar que nós deveríamos habitar. E assim, o capítulo 12 a 9, se você olhar, né, vai ter toda a questão da ceia, né, depois toda a questão do julgamento e da morte, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho vai terminar nos capítulos 20 e 21, com Cristo ressuscitado, né? E ele não some, ele não evapora, ele não desaparece, pelo contrário, ele ainda fica vários dias habitando em glória, de maneira gloriosa, de maneira espetacular, de maneira transcendental. Ele continua habitando em glória para a alegria dos seus discípulos, que achavam que agora a gente perdeu ele para sempre. Não, eles agora ele é recuperado para sempre na presença desses discípulos. Jesus se coloca de modo glorioso, né? E assim então esse Evangelho de João ele vai chegando ao seu final, e o João então traz aquele arremate, dizendo assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. E aí, ele acrescenta, né? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus tem vida, ganha vida, é vivificado, passou da morte para a vida, está no outro patamar, como se diz por aí, né? E aí, lá no finalzinho, ele disse assim: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, o apóstolo João diz: olha, eu só escolhi algumas coisinhas aqui. Eu não escolhi tudo, não. Eu deixei só uma parte aí para registro, a fim de que vocês percebam que o nosso Deus
Ele não fica lá na glória, longe do povo, longe das pessoas, longe das doenças, longe da desgraça, mas é o Deus que se faz presente. Ele habita entre nós. E essa é a força do Evangelho de João. Jesus, ele habita entre nós. Jesus está mais perto de nós do que a gente imagina ou do que a gente possa pensar, né? E essa é a consolação do Evangelho de João. Para nós que às vezes temos tantos problemas, tantas dificuldades, tantos desafios, e a gente pensa que às vezes a gente está sozinho, e essa palavra de João que está aí na tela, ela é um estímulo a gente para a gente orar. Para a gente orar. A gente baixar a poeira e dizer assim, Senhor, eu sei que o Senhor está morando conosco. Eu sei que o Senhor mora com a gente. Eu sei que o Senhor está mais perto de nós do que a gente imagina e por isso eu invoco a tua presença sobre este problema. Que o Senhor me abençoe, me ilumine, me oriente para que eu possa encaminhar uma solução adequada para isso que faz a gente sofrer, né? Então, o Evangelho de João ele tem uma mensagem extremamente atual, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E se Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, então ele habita em nós, ele habita entre nós e nós temos ele pertinho. Isso é que nem quando você está em casa acompanhado de uma outra pessoa e surge um problema. A primeira coisa que você sente é o alívio de ter alguém com você dentro da sua casa. E você poder recorrer a ela, você poder pedir ajuda a ela, você poder pedir para ela vir aqui te dar uma mão, né? Então, essa é a real descrição que João faz de Jesus. Jesus, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aqui essas duas palavras são as palavras com as quais eu quero terminar. Jesus, ele quando vem para o nosso meio, ele vem cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele vem cheio de ensinamento, verdade, ele vem cheio de orientação, ele vem cheio de definição e de conceituação das coisas. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, faz assim, não faz assado, né? Jesus não é um sujeito que fica em cima do muro, ele não fica dizendo para vocês, vocês decidam aí o que vocês querem, o que vocês achar certo, eu também estou achando certo. Não, vocês têm que achar certo o que eu acho certo, né? A verdade é absoluta e ela está comigo. E nós cristãos, nós cremos que não existe verdade relativa. Existe a verdade absoluta e essa verdade é Jesus Cristo e o ensinamento que ele trouxe. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigos bem definidos, artigo bem definido. E por causa de terem relativizado a verdade, você tem a verdade, você também tem, você também tem, você também tem, é que muita gente está mais biruta, né, do que se possa imaginar. Tem muita gente que hoje não sabe de nada mais. Está totalmente perdido, está totalmente sem noção, sem orientação. E aí, muitas vezes, ele está dando moral para um e está tendo que dar moral para outro, e os dois são opostos entre si, e essa história de verdade relativa é que está deixando muita gente com a cabeça pirada, porque a verdade ela não é relativa. Só existe uma verdade, e a verdade está com Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele também veio cheio de graça. Graça é a concessão, é o gratuito, é o doado. Ele vem cheio de doação, ele vem cheio de concessão, cheio de generosidade, cheio de bondade, cheio de solidariedade. Esse é o Cristo que se aproxima da gente com as mãos cheias de bênçãos para distribuir, para entregar na medida da necessidade, da medida da urgência, da medida das orações que são feitas, e ele vai concedendo aos seus a graça e a bondade que são próprias deles. Então, palavra do Evangelho de João, consolação para todos nós e felicidade para os nossos corações. Amém? Amém.
Nós vamos hoje colocar uma música de dois cantores. Olha só o que eles gravaram. Surpresinha. Eles vão pegar. Minha filha vai dizer, pai, que negócio é esse que você colocou essa música aí? Aí está minha filha e meu genro aí cantando uma música linda. Enquanto isso, eu vou anotando as orações. Eu não tenho que andar ansioso, sem saber o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, sem saber o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. É isso aí. Ela canta muito bem, mas ela é muito tímida e ela não gosta de gravar e não gosta de aparecer, mas ela é bem afinadinha. Muito bem, na nossa oração nós queremos continuar orando pela vida do seu Alcides, né? Alcides, que tem vivido o luto, né? Tem vivido a saudade da sua esposa Terezinha, né? Também nós queremos orar pelo nosso irmão Martim Nas. Seu Martim Nas, ele é membro da congregação lá do Vale Encantado e ele está internado com uma situação grave de insuficiência respiratória e insuficiência cardíaca, né? Mas queremos orar por ele. Oramos também pela Liz, né? Que está preparando a sua bolsinha lá, sua malinha para poder viajar, né? Que Deus a abençoe, que ela possa ser bem-sucedida na sua viagem. Eu também quero lembrar aqui os aniversariantes aqui da nossa congregação, né? O José Milton Tostes. José Milton está fazendo aniversário hoje. Amanhã, dia 28, é a Letícia Vitória Pereira de Oliveira Potras. Também o Murilo Tetzlaff Pazeto faz aniversário junto com a Gelbi e também com o Kevin Krause. No dia 1º de junho, quem aniversaria é o Ademir, que todo mundo conhece como Tuia. E ele aniversaria junto com o seu João Antônio Costa. Os dois fazem festa no mesmo domingo.
Dia 29, depois de amanhã, nosso querido Vaguinho, Wagner Ricardo Jean. E também ontem aniversariou nossa querida Edileuza Cunha, a esposa do seu Braulino, lá de Ulisses Guimarães. E no dia 25, quem aniversariou foi minha cunhada, Esther Flor, esposa do pastor Jonas Flor, está passeando nas Europa hoje, está aniversariando e celebrando junto com os filhos na Europa. Que bom. Então nós queremos fazer nossa oração, encaminhar para o final do nosso programa. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por essa habitação tão próxima de todos nós. O Senhor decidiu descer e tabernacular, habitar entre nós, morar entre nós, perto da nossa casa, perto do nosso coração, perto da nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja, porque o Senhor não tem nojo nem raiva da gente, mas está sempre próximo, ouvindo os nossos clamores, ouvindo os nossos pedidos, ouvindo nossas orações. E é por isso que nós nos alegramos, nós te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de ter um Deus perto e um Deus que abençoa as pessoas. Abençoaste os aniversariantes que acabamos de citar. O Senhor concedeu a eles o cumprimento das promessas e eles então glorificam ao Deus que cumpre promessas. Agora nós oramos pelo seu Alcides, que vive o tempo de luto, saudades da sua esposa Terezinha. Nós também oramos pelo seu Martim Nas, que está internado, inspirando muitos cuidados médicos. E oramos pela Liz, para que o Senhor abençoe a sua viagem rumo aos Estados Unidos, para a recuperação plena e total da saúde. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos que abençoes a tua igreja que evangeliza, a igreja que envia mensagem e mensageiros, a igreja que dá testemunho do Cristo no Calvário e na ressurreição. Abençoe todos os cristãos luteranos que estão evangelizando de alguma forma. Que nenhuma palavra que saia da boca deles seja perdida, mas todas sejam aproveitadas pelo Senhor. Oramos pela nossa nação, pedimos que o Senhor conceda às autoridades juízos e discernimento para poderem conduzir a nação em boas mãos, com boa justiça, com boa paz. Muitas coisas nos preocupam nos dias de hoje, mas temos certeza que o Senhor vai ajudar nossa gente. Abençoe o mundo, abençoe as nações, que as guerras sejam cessadas e a violência não tenha mais lugar. Guarda-nos nesta noite. Acompanhe aqueles que vão descansar. Acompanhe aqueles que vão trabalhar. Acompanhe aqueles que estão com as suas famílias. Acompanhe aqueles que estão com seus amigos. Para que assim todos fiquem bem na presença do Senhor. Amém. Muito bem, nós assim encerramos o nosso encontro especial aqui neste programa Lâmpada das terças-feiras. Eu louvo a Deus pela presença de todos vocês. Obrigado, José Arnaldo Marques, pela observação. Esperamos que sempre a palavra possa ser relevante para vocês. E na próxima semana já estaremos nos dedicando a outro livro da Bíblia. Queremos, nos próximos dias, oferecer aí uma visão de alguns livros, né? Estamos preparando um estudo sobre Gênesis, deverá estar pronto até a semana que vem, e aí eu espero que a gente possa dar uma olhadinha em Gênesis. E se você quiser sugerir algum livro, pastor, fale sobre esse livro, manda aqui para a gente, que a gente vai colocar na fila e na terça-feira a gente vai trazer para vocês uma visão, né? Uma pincelada sobre o livro, como a gente fez hoje com o caso do livro de João. A Dona Isilda diz amém, o Sérgio diz amém e o Alvin nos diz amém. E nós dizemos amém para vocês com a Pai Nosso, cantando aí e dando tchau. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe todos vocês. Santificado seja
o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.